Provavelmente o que eu vou dizer aqui vai causar um pouco de polêmica. Acabei de começar o canal e já vou ser cancelado. Mais um livro finalizado e eu vou trazer para vocês agora o que eu achei do Segredo da Empregada. Oi pessoal, eu sou o Estevam, bem-vindos ao meu canal. Esse na verdade é meu primeiro vídeo completo. Por enquanto eu tenho só alguns Reels, mas a ideia é que o canal comece a crescer e eu consiga produzir novos vídeos para vocês. Eu tô bem animado com isso. E hoje a gente vai começar a falar sobre o Segredo da Empregada. Eu vou trazer os meus prós e os meus contras, o que eu achei dele na verdade, e se ele é tão bom quanto a Empregada, que é o primeiro livro da sequência. Será mesmo que o hype da Freida é tão bom assim nesse livro aqui? Eu comecei a me interessar pela Freida através de uma publicação que uma amiga minha fez no Instagram. E aí eu descobri a Freida e comecei a ler o livro e realmente o primeiro é bem empolgante, o que me fez ir atrás do segundo logo em seguida. Só que a minha maior preocupação antes de começar a ler era se realmente a história se sustenta nesse segundo livro. E o que eu encontrei foi uma história bem parecida do primeiro, as mesmas estruturas, o mesmo modo de dizer as coisas, com novos personagens ali que se envolvem com a protagonista, que é a mesma da Empregada. Mas aqui, adiantando pra vocês, eu acho que poderia ter sido melhor. Porém, a gente vai desmembrar isso aí agora um pouco mais pra frente. Vamos começar então a falar o que realmente é a história. Bom, a história começa então com Millie perdendo o emprego dela de empregada em uma outra casa, diferente da que ela estava no primeiro livro. E aí agora ela se encontra desempregada. Então a primeira oportunidade que aparece para ela de um CEO milionário que chama Douglas Garrett, ela não perde a oportunidade então de aceitar. Só que tem um porém. Ela aceita, mas ela não pode incomodar a esposa desse CEO. Ela fica ali o tempo todo na casa, a Millie inclusive ouve sons ali no quarto de hóspedes, mas ela não pode falar com essa mulher. O tempo todo começam a aparecer situações onde a Millie acha que alguma coisa está errada naquela casa que parece tão perfeita no início, mas agora começa a mostrar que há um segredo dentro daquela casa. Nessa sequência a gente conhece o Brock, que é o namorado dela, e ela também começa a perceber que há alguma coisa errada na sua rotina, sentindo aquela sensação de que alguém está perseguindo ela. A ideia da história é ser impactante, rápida, com os capítulos curtos e fácil leitura. Essa é uma das propostas que a Freida tem feito em todos os seus livros. Falando agora dos pontos positivos e negativos, o ponto que eu mais gostei positivo foi que ela utilizou uma mesma estrutura que ela fez na Empregada e colocou aqui, que foi a divisão de situações idênticas, mas com pontos de vista diferentes de personagens. Então a gente tem uma quebra aqui da Millie contando a história e é depois uma outra personagem que começa a contar o lado dele, da mesma situação. E isso é muito legal, a gente poder conhecer todo o cenário ali de uma forma completa. É igual aquela questão, né? A gente não pode julgar sem saber os dois lados da moeda. Um segundo ponto positivo é a trama em si. Eu gostei bastante, achei bem interessante. Mas o meu primeiro ponto negativo aqui é que ela não foi muito bem desenvolvida no meu ponto de vista. Eu acho que teve alguns pontos ali que poderiam ter sido melhor trabalhadas, que eu acho que a história ficaria bem melhor. Agora falando um pouquinho mais com spoiler, o final eu acho que poderia ter sido melhor trabalhado, tá? Os plots do final não me convenceram tanto, justamente no penúltimo plot, onde a esposa do Russell, que era a moça que estava na casa para matar a Wendy, e isso eu não gostei tanto, justamente porque a esposa do Russell, que inclusive eu nem me lembro o nome dela, ela aparece pouquíssimo no livro. Então quando ela se mostra ali na casa, eu não tive tanto impacto por descobrir que era ela. Pra mim não foi nada demais. Inclusive pra mim o que teve mais impacto foi justamente a construção da cena em si, no escuro, na chuva, sem contar que elemento de chuva ali nesse momento foi muito pertinente, né? A gente percebe ali que são elementos de terror, sem energia. Então a Freida ali eu achei que fez uma boa construção da cena, mas a pessoa em si não me agradou muito. Um outro ponto ali negativo é que o último plot, a Millie conta pra gente que foi ela que revelou pra esposa do Russell que a Wendy estava tendo um caso com o marido dela. E aí ela foi até lá na cabana e matou os dois. Nesse caso, eu não curti justamente porque a Millie, no livro, descreve como um plano que ela já teve ali
e ela confiou muito de que a esposa do Russell seria capaz de fazer tal atrocidade, né? Matar os dois ali na cabana, e ela ficaria ilesa. E sendo uma personagem que diz muito a respeito de salvar ali mulheres de relacionamentos tóxicos, colocar outra pessoa para fazer o trabalho sujo, eu acho que não foi uma boa intenção da personagem, no meu ponto de vista. Além disso, a protagonista acaba criando pontos de tensão ali que muitas vezes não levam a nada, como por exemplo, ela acreditar que tem alguém seguindo ela, e realmente isso acontece logo no começo do livro, mas a revelação disso e o desenrolar não levam a lugar nenhum. Na verdade, até leva, mas isso não é tão interessante para a história a ponto dela ficar vários capítulos falando que estava se sentindo perseguida. Lembrando que esse é apenas o meu ponto de vista, e às vezes se você ler você pode acabar gostando bastante da história e dos plots, mas pra mim ele não fez tanto sentido assim, sabendo que a Freida consegue fazer isso muito melhor no primeiro livro. Eu acho que pra mim, como leitor, vou parar nesse segundo livro e vou tentar um outro livro novo da Freida que não seja uma sequência, talvez a Inquilina ou a Contadora. Comentem aqui embaixo qual livro da Freida vocês me recomendam. E vocês gostaram dessa história? Comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Nunca pensei que eu fosse dizer isso, mas curtam, compartilhem, comentem, ativem o sininho e a gente se vê no próximo vídeo. Agora eu virei blogueiro de vez. Tchau!